do Brincar via EB5. São agora 1h01, nosso evento está marcado para 1h da tarde. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo, se todo mundo está ouvindo bem. Vamos testar um pouco o áudio e dar 5 minutinhos aí para o pessoal que estiver atrasado entrar. Então, se vocês puderem, por favor, quem estiver ouvindo, responde para a gente no chat aqui, se o áudio está bom, por favor. Ótimo. José Greco, Marcelo Carvalho, a Ana falou ali que está ok. Então, parece que o áudio está funcionando bem, todo mundo escuta. Todo mundo vê na tela aí a nossa apresentação? Ótimo. Ok, pessoal, vou esperar mais uns 3 minutinhos. Quem está falando aqui é Pedro Drummond, o Michel está do meu lado aqui, a Ana Elisa também está como apresentadora. Vamos esperar 3 minutinhos para o pessoal que está atrasado conseguir entrar, e aí a gente começa o evento, tá bom? Boa tarde, pessoal. Quem fala é Michel Amorim. Desculpa, Michel. Vocês me ouvem também, todo mundo? Eu escuto aqui, Ana Elisa. Estou ouvindo bem, né? Pessoal aí no chat, escutam a Ana Elisa, porque a Ana Elisa não está com a gente no mesmo link, ela está em outro link. Vamos ver se está tudo ok com ela. Ótimo. Ótimo. Ana, então me dá só mais um minutinho. Eles estão falando que está muito baixo você, Ana. Se você puder aumentar um pouquinho, se eu falar mais próximo. Tá, e assim melhora? Para mim melhorou bastante, é. Eu vou falar mais alto, Ótimo. então. Tá, joia. Obrigado, Ana. Só mais um minutinho aqui, a gente começa. Parece que o pessoal, o link já está funcionando, tudo em ordem. Maria Eduarda também me deu ok aqui que tá tudo bem. Pessoal, aproveitando esse início, o chat fica ligado, tá? Então, qualquer problema de conexão ou vocês não estão ouvindo bem, escrevam no chat. A Maria Eduarda, que é a nossa responsável pela comunicação, está dando suporte também e pode consertar qualquer problema que aconteça durante o webinar. Também no chat vocês podem mandar perguntas, tanto para mim, quanto para o Michel, quanto para a Ana. E aí, ao final do evento, a gente vai reservar um tempo para perguntas e respostas, tá bom? Podem ir colocando as perguntas ou podem salvar, né? Deixar essas perguntas para o final, ok? Ótimo, pessoal. Então, vamos começar. O nosso webinar de hoje, ele trata sobre os aspectos do EB5, que é um pedido de Green Card. Esse webinar ele é feito dentro da série do Go Global Webinars. O que é essa série, para vocês entenderem? O governo norte-americano ele tem um programa de atração de investimentos para os Estados Unidos chamado Select US, e esse programa nos solicitou que criasse uma série de eventos e informações e um livro chamado Go Global. Então, a Drummond criou esse material, esse e-book, ele está disponível no nosso website, e atrelado a esse e-book que foi criado a pedido do consulado, a gente está fazendo uma série de webinars sobre alguns tópicos e, obviamente, nos webinars a gente aprofunda os temas. O e-book ele é um guia rápido, enquanto os webinars têm mais aprofundamento, ok? Como que está estruturada hoje a apresentação? Eu vou começar a apresentação, falar dos aspectos jurídicos do pedido de Green Card. O Michel, logo após, vai falar dos aspectos tributários. E a Ana Elisa, que representa a LCR, vai falar sobre os aspectos do investimento no Regional Center. Michel, quer se apresentar? E aí eu passo para a Ana e logo depois eu inicio. Vamos lá, Pedro. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui a presença. A gente, como o Pedro mencionou, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e também esclarecer dúvidas relacionadas ao processo do investimento via EB5.
Eu vou estar falando da parte tributária, que é se não a principal, mas uma das um ponto muito relevante desse processo, tá? Então a gente vai estar falando das implicações da mudança fiscal para os Estados Unidos, procedimentos relacionados ao Brasil, e, enfim, focando bastante no planejamento tributário, tá bom? Obrigado, Pedro, pode seguir. Oi, Ana, se você quiser fazer uma breve apresentação de você aí, depois lá na frente a gente vai retornar para você, por favor. Claro, obrigada aí, pessoal, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. A LCR é uma empresa que trabalha somente com EB5. A gente assessora investidores para projetos de investimento EB5. E mais para frente eu apresento melhor, então, a empresa e o nosso projeto de investimento atual. Ótimo, obrigado, Ana. Bom, vamos dar sequência então. Primeiro slide aqui é uma apresentação breve, tá, da Drummond. Mais informações aí vocês podem pegar no nosso site www.drummondadvisors.com. Quem somos? Nós somos uma consultoria, tá, com localização no Brasil e Estados Unidos. A gente tem essas 4 linhas de negócio, vocês estão vendo aí: o contábil, o tributário, o jurídico e advisory. Temos localização física nessas 5 cidades listadas, contadores e advogados certificados nos 2 países. Eu, particularmente, eu sou no Brasil e Estados Unidos, então eu vou falar aqui no webinar da parte jurídica. O Michel é CPA, ou seja, Certified Public Accountant nos Estados Unidos e contador no Brasil. Ele é dedicado à área tributária, ele é o líder aqui da parte tributária da empresa. Então eu vou focar no jurídico, Michel no tributário, para que vocês conheçam aí. A gente tem outras áreas também, mas hoje os tópicos são esses 2, ok? Dentro do jurídico, particularmente, que é a minha área de atuação aqui, a gente tem outras linhas, né, dentro do jurídico, como o direito societário, o tributário, o registro de marcas, tá, análise de contratos e etc. E a parte migratória, que é especificamente o tema aqui, ok? Contextualizado aí quem somos, o que fazemos. Vamos para o próximo slide aqui e começar a falar do EB5. Pessoal, o EB5 está muito em voga, ele é muito falado, tem muita desinformação a respeito e muita mística ao redor do EB5, então a gente vai tirar um pouco disso, desmistificar esse processo e dar as informações mais corretas. O primeiro ponto que está aí, que eu chamo a atenção, todos falamos, e aí eu me incluo nisso, em visto EB5. Isso é um vício de linguagem para facilitar a comunicação. Porque o EB5 ele não é um pedido de visto propriamente dito. Ele é um pedido de green card. Ou seja, ele é um processo imigratório desde o início. Não é que você pede um visto temporário para depois pedir a residência permanente. Ele é um pedido de residência permanente desde o início. Ele é um pedido de green card. Isso quer dizer que a intenção do peticionário é residir permanentemente nos Estados Unidos desde o primeiro dia que ele peticionou. Tá? A intenção dele é essa desde o começo. Ele só vai residir nos Estados Unidos após, quando tiver aprovado. Mas a intenção é essa. O EB5 é um programa criado pelo governo norte-americano para atração de investimentos, tá? E por meio desse investimento, você pode solicitar esse green card no chamado Employment Based quinta categoria, por isso que chama EB5. Existem 2 espécies de EB5. Aquele EB5 que você pega o seu próprio recurso, investe e empreende, é o seu próprio negócio, e tem o EB5 que você investe nos chamados Regional Centers, e os Regional Centers, então, eles empreendem para você e em seu nome. Eu costumo chamar essas 2 espécies de EB5 ativo e EB5 passivo. Por quê? Porque na primeira hipótese você tem que empreender, você está vinculado ao empreendimento e cabe a você criar os requisitos necessários. Quais são os requisitos necessários do EB5? Investimento de no mínimo $500 mil ou $1 milhão, dependendo da localidade, e criação de 10 empregos em 2 anos. Então, no EB5 ativo, a criação de empregos fica a cargo de você, peticionário. Okay? No EB5 passivo, por que eu chamo de passivo? Porque você investe em um Regional Center e é o Regional Center quem cria os empregos para você. Lá na frente a Ana pode explicar melhor como é a metodologia da contagem desses empregos.
os Regional Centers podem utilizar a metodologia de criação indireta de emprego, enquanto no EB5 ativo isso não é possível. Bom, o EB5 ativo está cada vez mais em desuso, tá? E cada vez mais o foco é no passivo mesmo, pela facilidade de um terceiro que conhece o mercado e já tem experiência nessa criação desses empregos nesse estilo, traz aí muito valor a isso. Então, hoje em dia, na Drummond, a gente praticamente só faz o EB5 passivo, tá? O Regional Center, o ativo, é muito raro ultimamente. Vou passar aqui para o próximo slide, então. Os requisitos básicos, tá? Eu falei lá em cima. Investimento de 1 milhão ou 500 mil em regiões prioritárias. Tá? Então, a regra é 1 milhão de dólares de investimento. A exceção é 500 mil em regiões prioritárias. O que são regiões prioritárias? Regiões que o governo identifica como necessitadas de criação de emprego. E os Regional Centers, tá? E aí que a gente vai chegar no investimento em Regional Centers. Os Regional Centers, eles estão qualificados para receber 500 mil. Então, toda vez que você optar por um EB5 passivo, você vai estar falando em um investimento de 500 mil dólares no Regional Center. Ok? Prova da origem lícita do recurso. Ok? Então, toda e qualquer fonte de recurso que for lícita é válida para fins de EB5. Ah, eu recebi uma herança. Vale? Vale. Ah, eu vendi minha empresa. Vale? Vale. Os meus 500 mil dólares são decorrentes de dividendos da minha empresa. Funciona? Funciona. Eu sou filho de um empresário, eu não tenho renda, eu ainda tenho meus 22 anos de idade, e meu pai doou para mim 500 mil dólares. Vale? Vale. Qualquer fonte lícita do recurso. Isso tem que ser comprovado na petição, tá? E aí a gente vai falar dos procedimentos no I-526, que é a primeira petição do EB5, e aí a gente prova a origem lícita. Um plano de negócio que tem que ser apresentado pelo peticionário no caso do EB5 ativo, no caso do passivo, esse plano de negócio já foi apresentado pelo Regional Center. Criação de 10 empregos diretos em 2 anos. E aqui é como eu falei, no EB5 passivo, você tem aí a criação de empregos delegada para o Regional Center, e eles podem utilizar a metodologia de contagem indireta. Pessoal, alguns pontos de atenção. Primeiro, a mera aquisição de um imóvel não dá ensejo ao EB5. Ou seja, eu quero comprar um imóvel na região X e ele custa 5 milhões de dólares. Não vale para nada para fim de EB5. Tá? O investimento em EB5 é um investimento para a criação de empregos. O seu apartamento que você comprou por X milhões não dá direito ao EB5. Investimento em títulos e valores imobiliários também não dá ensejo ao EB5. Olha, eu adquiri não sei quantos milhões em ações da Apple no mercado secundário, ou num IPO, por exemplo, numa abertura de capital de empresa. Pode? Não. É absolutamente irrelevante para fim de EB5. Tá? Ou é um empreendimento ativo, em que você empreende, ou é o investimento no Regional Center, que vai empreender em seu nome. E a aquisição de empresa já existente não dá também ensejo ao EB5. Okay? Giorgio Menegaro, imóvel comercial para o aluguel? Não. Tá? Você simplesmente comprar um imóvel e alugar também não dá ensejo. Ok? Diferentemente, se você tiver uma empresa que vai construir imóveis, então, para alugar, aí o objeto da sua empresa é a construção. Mas o aluguel por si só é uma renda passiva que não dá ensejo ao EB5. O último ponto que é interessante notar é que os Regional Centers, eles não são empreendimentos garantidos pelo governo americano. Ok? A Ana vai explicar melhor, mas o governo americano, quando ele qualifica um determinado centro para receber esses 500 mil dólares, tudo que ele está dizendo é, olha, este empreendimento qualifica para receber os valores de investidores, ok? E esses investidores poderão solicitar o EB5 em razão desse investimento. O governo em nenhum momento garante a viabilidade desse negócio, nem garante ao investidor o retorno do capital. Ele apenas pré-aprova aquele plano de negócio, aquele empreendimento para fim de EB5, e a Ana entra mais em detalhes lá. Ok? Pessoal, então vamos agora para o procedimento.
Desculpa se eu estiver passando um pouquinho rápido, é porque eu perdi alguns minutinhos aqui da minha apresentação para a apresentação inicial. Mas depois o Michel e a Ana vão ter mais tempo para falar. Ok? Bom, como que é o procedimento, pessoal? Primeira coisa, selecionar o Regional Center. Ok? O Regional Center, vocês vão conversar com o Regional Center, selecionar e investir, fazer o investimento no Regional Center. A Ana explica melhor, mas são no mínimo 500 mil, que é 500 mil do investimento, mais as taxas do Regional Center. Ok? E aí sim começa o procedimento jurídico, o pedido de Green Card. Primeira coisa que vocês precisam entender, a petição de Green Card, ela necessariamente inicia-se no USCIS, que é a Agência Migratória Americana nos Estados Unidos. Ok? A petição de início é essa I-526. O que é importante aqui? Pessoal, aqui o trabalho é demonstrar que a fonte de recurso é lícita e que toda a viabilidade do Regional Center. A viabilidade do Regional Center, o Regional Center tem toda essa papelada, tá? Cabe a vocês, pessoa física, junto conosco, os advogados de vocês, comprovar a licitude do recurso, a fonte dessa renda, desse patrimônio que foi investido. Então, o foco na petição aqui é todo, não diria todo, mas 90% aí, focado na fonte do recurso, ok? Basta eu falar qual é a fonte? Não, eu tenho que mostrar a fonte e o caminho deste dinheiro até o investimento. Então, vou dar um exemplo que nos aconteceu outro dia. O investidor vendeu uma empresa, ok? Há anos atrás, há quase uma década, e esse dinheiro foi aplicado e reaplicado diversas vezes, ok? Aplicado, reaplicado, aplicado e reaplicado. Não basta que a gente mostre a venda da empresa. Nós temos que pegar a venda da empresa e mostrar, olha, aqui está a fonte do recurso. Depois eu tenho que mostrar o caminho deste recurso, ok? Até chegar no Regional Center. Então, é o source of funds e o tracing, quer dizer, o caminho dele para demonstrar que o que está chegando hoje na conta do Regional Center é sim fruto daquela venda de anos atrás. Ok? Importante e é uma pergunta muito comum. Eu preciso demonstrar e pegar documento e argumentar e analisar e demonstrar todo o patrimônio do investidor? Ou seja, o investidor tem 50 milhões de reais. Ele tirou 1,5, tá? Vamos falar em dólar, fica mais fácil. Ele tem 50 milhões de dólares e tirou 500 mil dólares para o investimento. 30 milhões de dólares é da venda de uma empresa, 20 milhões é de herança, vamos supor. Eu preciso discutir, mostrar os documentos da venda da empresa e etc. Não. O que a gente precisa focar são nos 500 mil, ok? Então, nós vamos trabalhar para demonstrar a licitude daquele recurso e não necessariamente do patrimônio como um todo, ok? Tempo de processamento, isso é importantíssimo vocês entenderem. Isso flutua, tá? E o I-526, ele está demorando aí hoje entre 18 e 24 meses. Há pouco tempo atrás, né, Ana, a gente falava aí de 12 a 18, agora já está em 18 a 24. Isso flutua, mas uma petição que se inicia hoje vai levar aí 18 a 24 meses para ser analisada, ok? Bom, I-526 foi aprovado. O que acontece? Bom, a aprovação do I-526 não é... Desculpa aqui, pessoal, que o PowerPoint estava certinho na hora de passar aqui para a ferramenta. As letras eram um pouquinho fora, tá? Mas eu leio aqui para vocês. A aprovação do I-526, ela não é propriamente o Green Card, tá? Ela não sai o documento diretamente para vocês. É a aprovação do pedido e depois a gente precisa solicitar a emissão do cartão. Pode ser feito no que a gente chama de Adjustment of Status, dentro do próprio Estados Unidos. Se você está dentro dos Estados Unidos, você pede o ajuste desse status. Ou podemos fazer via consulado, tá? Como que isso funciona? O Adjustment of Status hoje está levando aí cerca de 6 meses e o processo consular no Brasil entre 6 e 10 meses. Tá? É só após a finalização desta etapa, ok? E você tem o Green Card na mão, tá? Que você é efetivamente um
um residente permanente nos Estados Unidos com o Green Card. É aqui que termina a primeira etapa e o Green Card é aprovado. Esse Green Card ele sai com certas condições, tá? Ele não é incondicional. Quais são as condições que ele está vinculado? Ele está vinculado à performance do empreendimento, tá? E aí vai a pergunta da Andréa Cardoso. Havendo insucesso do empreendimento, o investidor perde o EB5? Sim. Tá? Não só, ele pode deixar de receber o Green Card, como receber e não retirar as condições. Tá? E aí vem a terceira etapa. Após aprovada a mudança de status, ou o adjustment of status, ou o processo consular, você tem, então, o documento em mãos. Tá? Ele é condicional, e essa remoção das condições é feita posteriormente por meio de uma outra petição, a terceira e última petição do processo, que é o I-829, tá? Que a gente retira as condições e consolida o status imigratório. Ok? Então, depois aí, cerca de 18 meses após, para a gente consolidar isso, dependendo, né, do tempo que correu, entre 21 e 24 meses, a gente faz a consolidação disso. Ok? Deixa eu puxar aqui o próximo slide para a gente. E aqui, pessoal, a gente já está terminando o processo como um todo. Aprovado, as condições são removidas, você tem o Green Card definitivo, e a partir daqui, o futuro do empreendimento não te afeta mais. Tá? Se depois de aprovado o I-829 tiver algum problema com o empreendimento, isso não te afeta mais. Ok? Aqui sim finaliza. A gente falou de vários meses aí, datas que flutuam aqui e ali. Qual que é o timeline total? 5 anos. Tá? 5 anos, lembrando que aí em torno mais ou menos de 2 anos e pouco, você já está com o Green Card, com ele na mão, podendo residir permanentemente nos Estados Unidos. Ok? Pessoal, foi bem rápida a minha apresentação, a gente ficou ali uns 10 minutos conversando da apresentação do webinar como um todo e apresentando os palestrantes, e eu posso voltar no final para responder algumas perguntas a respeito desse tópico. Tá? Eu vou passar a palavra para o Michel dar início à parte tributária. Vocês vão ver que existe uma parte tributária por trás disso aqui muito importante. Então, prestem bastante atenção nessa parte da apresentação e depois eu volto respondendo as perguntas. Eu tenho uma pergunta do Leonardo, da Andréia, e aí eu volto lá atrás para responder algumas perguntas, ok? Michel, por favor, fique à vontade e a Ana vem depois dele. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, como o Pedro mencionou, né, a gente está tentando otimizar aqui o tempo em 1 hora e cobrir vários assuntos, mas é um tema realmente que a gente pode expandir bastante, enfim, ficar aqui a tarde toda falando. As dúvidas que vocês não conseguirem colocar aqui, que não forem respondidas, ou que vocês prefiram mandar depois no privado, a gente vai disponibilizar aí os nossos contatos, tá? Então fiquem à vontade, entrem em contato, a gente, se for necessário, marca uma ligação para tratar de cada caso específico, caso vocês não queiram compartilhar. O ideal é que, se vocês puderem compartilhar, as dúvidas, muito provavelmente são dúvidas comuns de outros atendentes aqui do nosso webinar. Vamos seguindo aqui, gente, no aspecto tributário. Queria começar apresentando vocês o famoso leão americano, o Internal Revenue Service. Vocês que estão nesse processo, que eventualmente já moram nos Estados Unidos, enfim, após o processo Green Card, vão ouvir falar bastante do IRS, tá? Que é equivalente à nossa Receita Federal no Brasil. Os principais impostos nos Estados Unidos, vocês vão ouvir com frequência o Federal Income Tax, tá? O imposto de renda federal. Aqui existe também o imposto de renda estadual, dependendo do estado. A Flórida, por exemplo, ela tem o imposto de renda estadual sobre corporações, mas não sobre pessoa física. Então, muito importante, estados como Nova York, Califórnia, Massachusetts, tem uma tributação muito pesada no nível estadual. O Property Tax, Sales Tax, e aí são algumas outras obrigações também aí que são aplicadas. Tá? Vamos focar hoje aqui no Income Tax. Muito importante lembrar que nos Estados Unidos, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a tributação ocorre no nível de lucro real, tá, gente? Então, apura-se o imposto
sobre o valor realizado, enfim, o lucro efetivo de uma determinada transação. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma renda de aluguel, você traz o valor bruto do aluguel e você deduz as despesas relacionadas àquele imóvel. Tá? Então, a gente vai cobrir um pouquinho aqui esses temas e está passando esses principais pontos. Então, diferentemente do Brasil, só enfatizando aqui, fazendo um link com pessoa jurídica, são raros os casos de pagamento de imposto sobre receita, que aqui no caso a gente chama de sales tax, tá? São aplicáveis para a venda de produtos ao consumidor final. No caso de serviços, por exemplo, não incide tributação sobre a receita bruta. Então, uma analogia aqui ao Brasil para a gente manter aí no radar. Resumindo aqui a tributação, peço desculpas, como o Pedro falou, o slide aqui ele ficou um pouquinho... Na hora que a gente trouxe para a plataforma, a configuração se perdeu, mas eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente, a gente vai estar falando de tributação da pessoa física, incide uma tabela progressiva de 10% a 37%. Tá? À medida que o valor da renda aumenta, essa alíquota efetiva ela também vai progredindo. Depois a gente pode compartilhar com vocês efetivamente a tabela de alíquotas para 2018. Pessoas jurídicas tributadas como parceria, nos Estados Unidos existe esse modelo de partnership. Né? Você pode fazer uma eleição onde aquela empresa ela é desconsiderada para fins fiscais. Então, você paga zero de imposto no nível da empresa. Quem paga os impostos são os sócios, tá? De acordo com a proporção de participação naquele empreendimento. Michel, qual é o benefício de fazer essa eleição? Você elimina uma camada de imposto. Tá? Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados. Então, numa estrutura de C Corporation, uma estrutura de pessoa jurídica distinta, a empresa paga imposto, hoje numa alíquota fixa de 21%, tá? E quando distribui para os acionistas, para os sócios, incide a tributação novamente. Né? Os dividendos são tributados, existe uma faixa que é isenta, dependendo da alíquota em que o indivíduo está. Aí a gente está falando de, enfim, a menor alíquota. Em vias de regra, esses dividendos são tributados em 15%. Tá? E se o indivíduo estiver na alíquota máxima de 37%, os dividendos são tributados em 20%. Então, em vias de regra, incide uma dupla camada de tributação na eventual distribuição de lucro. O modelo de partnership, modelo onde é feita uma eleição e a empresa é desconsiderada para fins fiscais, só incide o imposto sobre a pessoa física do investidor, né? Ou se for uma outra empresa, uma pessoa jurídica do sócio. Dessa forma, a gente elimina aí, uma camada de imposto independente da distribuição. Tá, gente? Então, a empresa tem um lucro de 100 mil, 50 mil para cada sócio, e isso entra no imposto de renda do sócio e ele tem que pagar esse imposto, independente desses 100 mil terem sido distribuídos ou não. Tá bom? Então, aqui só uma breve apresentação dos principais aspectos tributários nos Estados Unidos. E a gente vai seguir aqui para os próximos passos. Um ponto muito importante, gente. A residência fiscal americana. O que é a residência fiscal? A residência fiscal ela é o momento em que o IRS, a Receita Federal Americana, enxerga aquele estrangeiro como um americano para fins fiscais, independente do visto, independente do status imigratório. Tá? Existem, na verdade, 2 testes para essa residência fiscal. O primeiro é o Green Card. Então, na hora em que vocês receberem o Green Card, vocês efetivamente tornam-se residentes fiscais americanos. E o que isso acarreta? Vocês passam a ter que reportar as rendas globais no imposto de renda americano. Independente de saída definitiva no Brasil ou não, tem que reportar para o fisco americano. Tá? Esse é um ponto muito importante. Então, o Green Card é o primeiro teste. O segundo teste é o teste presencial, que é esse que está aqui na tela. Tá? São 183 dias num período de 3 anos, independente do tipo de visto. Depois a gente vai falar um pouquinho das exceções. Tá? Então, 100% dos dias no solo americano no ano corrente, 1/3 dos dias no ano precedente e 1/6 no segundo ano precedente. Se essa soma em 31 de dezembro exceder 183 dias, naquele ano o estrangeiro virou residente fiscal americano.
Tá? Aqui a gente tem exemplos de brasileiros, enfim, depois vieram a ser clientes nossos, que não sabiam desse cálculo, vinham com frequência, tinham negócios nos Estados Unidos e tinham casas aqui, enfim, e excederam esse prazo. O que aconteceu com eles? Eles tiveram que reportar imposto de renda nos Estados Unidos, ou seja, reportar rendas brasileiras no imposto de renda americano, eles não tinham renda nos Estados Unidos, efetivamente, tá? E pagar imposto aqui numa eventual diferença de alíquota. Então, você consegue aproveitar o imposto já pago no Brasil para abater o imposto de renda americano. Mas se há uma diferença de alíquota, paga-se aqui. Então, o grande vilão dessa história é o dividendo. Então, o dividendo no Brasil hoje não é tributado. Quando esse dividendo vem para os Estados Unidos, ele vem como uma renda ordinária, como se fosse um salário que você recebeu e não pagou imposto. Tá? Então, existem formas legais para mitigar essa exposição. A gente vai falar um pouquinho depois de planejamento tributário, mas esse é um ponto muito importante. Então, esse slide aqui é realmente o que a gente brinca aqui, guia de bolso dos nossos clientes. O pessoal precisa controlar mesmo o número de dias que ficam nos Estados Unidos. Michel, é importante, né? O planejamento tributário é absolutamente fundamental para o estrangeiro que vem residir nos Estados Unidos e via Green Card, como você falou, a residência fiscal no Green Card é no dia 1 e pode acontecer dele se tornar residente fiscal pelos dias também. É bom atentar e é bom usar esse tempo de aí, 18 meses a 2 anos da primeira petição, do I-526, que é um período muito bom para implementar o planejamento tributário, né? Acaba havendo um período aí que a gente não só faz, como implementa o planejamento tributário, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem observado um volume grande de brasileiros nos Estados Unidos, por exemplo, com outro tipo de visto, em paralelo à aplicação do Green Card. Gente, precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? O fisco americano, por exemplo, existe uma isenção no visto F de estudante, né, e o acompanhante de estudante, F2, para esse teste, o teste de presença física. Desde que não haja uma intenção daquele imigrante se tornar um residente permanente. Tá? Então, muito importante. Michel, eu estou aqui nos Estados Unidos com visto F2, minha esposa está estudando inglês, mas em paralelo eu apliquei para o Green Card. A Receita Federal Americana pode olhar para esse estrangeiro e falar, você já aplicou para o Green Card, então eu não vou isentar o número de dias que você ficou nos Estados Unidos com visto F. Tá? Muito importante atentar para esse ponto e depois a gente, claro, pode conversar a respeito sobre uma forma de se planejar nesse processo. Aqui um breve resumo de como a Receita Federal enxerga os estrangeiros. É claro, aqui um humor, né, todos os estrangeiros são tratados como aliens nos Estados Unidos, e aí você tem o resident alien e o non-resident alien, mas na época de imposto de renda, todo mundo passa a acreditar em alienígena. Então, aqui é sério, o leão morde forte, precisa do planejamento. O que a gente olha no planejamento tributário, pessoal? Aqui a ideia não é, vamos burlar a lei, vamos dar o jeitinho brasileiro, nada disso. Nos Estados Unidos é esperado que o empresário, que o investidor, ele tenha um planejamento tributário, né? Ele utilize a regulamentação americana a seu favor para pagar menos imposto. Tá? Então, a gente olha a questões de eficiência e decisões estratégicas com base na legislação americana e brasileira. Tá? De forma que, em vários casos, a gente consegue reduzir significativamente a exposição tributária e, muitas vezes, evitando totalmente aí a bitributação. Então, pontos relevantes aqui a serem analisados, estrutura societária, forma que a empresa é tributada no Brasil, eleições fiscais nos Estados Unidos, de forma que vocês possam aproveitar o imposto já pago no nível de pessoa jurídica. Então, tem uma série de fatores aqui a serem considerados. Quais são as obrigações do portador? Aqui a gente chama o visto EB5, como o Pedro mencionou, não é um visto. Ao deixar o Brasil. Aqui a gente vai passar rapidamente, tá? Alguns passos necessários aí, no aspecto de regulamentação brasileira.
a comunicação de saída definitiva, a declaração de saída definitiva. São duas coisas diferentes, tá? Então, basicamente, no momento em que aquele cidadão brasileiro se excede por mais de 12 meses consecutivos no país, nos olhos da Receita Federal, ele já é visto como um não residente. Tá? Só que isso precisa ser formalizado através dessa comunicação de saída definitiva e declaração de saída definitiva. Tá? Então, aqui só um lembrete com prazos e informações relevantes aqui para vocês terem em mente. Depois a gente pode estar compartilhando aqui também, tá, gente? Não vou ler os slides, não, mas a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Como o Pedro mencionou, o guia Go Global está no nosso website. Eu tentei aqui ser bem sucinto para a gente poder cobrir esses principais pontos. Vamos passar a palavra agora para a Annelise, para ela estar apresentando a LCR e o empreendimento que eles trabalham. Dúvidas, estaremos à disposição. Que o meu e-mail do Pedro. Estamos também nas redes sociais e ficaremos aí no aguardo dos comentários e feedback de vocês. As perguntas, ao final, a gente vai passar aqui e respondê-las, tá? Só para a gente dar tempo aqui para a Annelise também fazer a apresentação dela. Obrigada, pessoal. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui para a gente. Vocês me ouvem melhor agora? A gente ouve perfeitamente. E agora, pessoal, funciona melhor? Pronto, mudei. Agora funciona melhor? Funciona assim. Tá bom. Legal. Desculpe aí esse contratempo. Vamos lá. Eu também não tenho muito tempo, então eu vou falar bem rapidinho o que eu acredito que sejam os principais aspectos, e aí a gente vai batendo papo, tá? No final com as perguntas. Então, como eu falei no começo, a LCR é uma empresa americana. A gente estrutura projetos de investimento que nós acreditamos que sejam bons projetos para o investidor de EB5, tá? Então, neste momento, a gente está trabalhando com um projeto de investimento, que é um hotel Four Seasons em Miami. É um hotel que já está construído. E esse foi o vídeo que vocês viram do hotel. Então, no escritório de São Paulo, estamos eu, a Bruna Canto e o João Pedro. E além do time que cuida dos brasileiros, o Carlos Rocker,
que fica em Miami. Ele também atende o pessoal que quer fazer uma visita no hotel, no empreendimento, tá? Estamos aí presentes no mercado de EB5 desde 2012, estruturando projetos, captando investidores desde 2014. E diferente da maioria dos centros regionais, a gente não foi para a China. Então, a gente foca em mercados alternativos. Na verdade, que antes eram considerados alternativos, mas que hoje já são grandes mercados, como Brasil e Índia. Além disso, a gente tem escritórios na África do Sul, no Oriente Médio, e estamos começando a explorar a Europa também. Então, vocês veem aqui as cartas de aprovação do projeto de investimento do Four Seasons, que é considerado uma TEA, para que o investimento mínimo seja de 500 mil, e da empresa em si, do Centro Regional, do Departamento de Imigração, aqui, tá bom? O pessoal da Drummond já falou bastante sobre o Green Card e o processo, mas aqui eu gostaria de falar somente algumas vantagens de quem aplica para o EB5, né? Muitos dos nossos clientes brasileiros estão buscando uma melhor qualidade de vida, mais segurança, melhores oportunidades de trabalho e melhores oportunidades de educação para os filhos. Mas uma das principais vantagens de aplicar para o EB5 é esse caminho direto para a obtenção do Green Card, que é a residência permanente nos Estados Unidos, e com isso você consegue muitas vantagens estando nos Estados Unidos com o Green Card. Uma facilidade na busca de empregos, uma facilidade na hora de se inscrever para universidades, de buscar bolsas de estudo, uma taxa de tuition, né? Uma mensalidade mais baixa na hora de aplicar para as universidades. Além disso, ele é um visto que, quando recebido, não tem validade. Você passando do seu Green Card condicional para o permanente, você tem um Green Card para a vida inteira e pode depois aplicar para a cidadania. O Pedro já falou aí um pouquinho sobre o processo, então eu não vou focar muito nessa parte de cima, né, que ele já explicou como que é. Vou falar só rapidamente das exigências do programa aqui. Então, o investidor tem que investir os 500 mil, que é o investimento mínimo estipulado por lei, tem que comprovar a origem desses recursos, e ele não pode ter feito nenhuma infração nos Estados Unidos, né? Não ter cometido nenhum crime lá ou infringido nenhuma regra de imigração. Por parte da LCR, que somos os gestores do projeto, a gente tem que criar os empregos necessários para os nossos investidores, porque essa é a condicionante que faz o seu Green Card condicional virar permanente, e manter o projeto no risco, né? A lei diz que o investimento EB5 tem que estar sob risco. Isso não significa necessariamente um investimento arriscado, mas ele tem que ter a possibilidade de ganhos, perdas ou empates. Então, é importante você, quando analisar o EB5, um projeto de investimento, você vai acabar verificando esses dois pontos, né? Um é o risco imigratório, que está diretamente relacionado à geração de empregos, e outro é o risco financeiro, que é qual é a estrutura financeira desse projeto. Então, por mais que a lei não possibilite contratualmente que o investimento tenha garantia de retorno, bons projetos certamente vão ter uma estrutura que vão retornar o seu dinheiro, sim, e numa média aí em 5 anos, tá? Então, falando aí um pouquinho mais sobre este projeto, como eu já falei, ele é um Four Seasons Surf Club. A LCR, uma das nossas características é exatamente aproveitar grandes marcas de sucesso para estruturar um projeto de EB5. Então, este projeto ele é um projeto de hotel e residências, ele tem 3 torres, já foi inaugurada a torre hoteleira, já fez mais de 1 ano que o hotel já está operando.
Uma torre é mista, tem hotéis de quartos de hotel e residências, né, que eles acabam fazendo aqueles condos, e a outra torre ela é residencial. 75% das residências já foram vendidas. Ele tem uma ótima localização, a grande maioria conhece, né? Quem conhece Miami conhece o Shopping Bal Harbour, ele fica ali pertinho do Bal Harbour. Ele foi projetado pelo Richard Meier, que é um dos mais renomados arquitetos do momento. E ele tem 2 restaurantes de chefes Michelin também. Então, ele é um projeto de luxo, sem dúvida nenhuma. A gente tem aí um pouquinho mais de informação. Na inauguração, o projeto, desde a inauguração, ele tem saído muito na mídia, está considerado entre os 100 melhores hotéis do mundo. E aqui são simplesmente fotos da inauguração mesmo, que foi em março do ano passado, tá? A gente começou a captar para esse projeto há 1 ano, tá? Então, a gente ainda tem vagas para esse projeto. E eu acho que uma das coisas que o Pedro mencionou é que os projetos de EB5 eles são pré-aprovados pelo Departamento de Imigração, né? Então, a gente tem também a boa notícia de que este projeto já foi pré-aprovado pelo Departamento de Imigração. Isso significa o quê? Que todos os documentos do projeto já foram analisados pelo Departamento de Imigração e já foram aprovados como um bom projeto de EB5. Então, quando o investidor for fazer a sua petição, o USCIS, que é o Departamento de Imigração, ele vai basicamente olhar 2 coisas, os documentos do projeto e os documentos do investidor, que são os documentos que comprovem a origem dos recursos e se você não infringiu nenhuma lei. Então, a gente já pode dar essa certeza para o investidor que os documentos do projeto já foram aprovados. E aí, quando você usa um bom advogado de imigração como o Pedro, ele vai fazer a sua petição de forma que fique bastante clara e que você tenha os documentos necessários para ficar claro para o Departamento de Imigração que a origem dos seus recursos é lícita. E com isso também a grande chance de que o seu visto seja aprovado. Mais uma vez, desculpa aí que eu estou correndo bastante, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível para que a gente possa interagir um pouco mais nas perguntas, tá? Então, explicando um pouco por que a gente acredita que esse projeto seja um bom projeto de EB5. Primeiro, porque ele não tem mais o risco construtivo, né? O projeto já está pronto, o hotel já está operando. A grande maioria dos projetos EB5 que vocês forem encontrar por aí, eles podem estar ainda na planta. Isso, sem dúvida, é um risco muito maior do que um hotel que já está operando. Segundo, que nós já temos os empregos gerados. Então, a gente tem aí, existe uma metodologia para contar o número de empregos de projeto, né? Na verdade, existem 2 formas diferentes que o Departamento de Imigração conta. A gente contratou uma consultoria que é de uma pessoa que foi chefe do Departamento de Imigração, e temos então aí a conta de acordo com os mesmos moldes do jeito que a conta é feita pelo Departamento de Imigração, temos aí 45,9 empregos por investidor. Cada investidor precisa de 10 empregos, então a gente tem uma gordura bastante alta, né? Agora vocês me perguntam, mas como assim que você já tem os empregos gerados, como eu posso investir num projeto que já está construído, certo? Então, essa realmente é uma das vantagens desse projeto. Existe aí um memorando de 2013 que possibilita que a gente utilize uma ponte financeira de EB5, com o capital EB5, desde que essa estrutura tenha sido considerada desde a concepção do projeto. E foi exatamente isso que aconteceu, ok? Então, antes da construção começar, a gente tem documentos dizendo que nós utilizaríamos capital EB5 para este projeto e, consequentemente, a gente pode fazer essa ponte financeira. Então, como que acontece? Como que esse projeto é estruturado? Eu vou falar um pouquinho da estrutura financeira e aí vocês vão entender o próximo ponto, que é o baixo risco, né? Então, basicamente, a LCR é gestora de um fundo
Esse fundo ele tem o objetivo simplesmente de captar recursos de investidores EB5 do mundo inteiro, e esses recursos serão emprestados para a Ford Partners. Esse fundo ele foi estruturado com esse objetivo e todo o capital só pode ser utilizado com esse objetivo. Esse é um acordo da nossa conta escrow, por exemplo, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Que a gente só pode utilizar esse dinheiro com esse objetivo. Então, o capital é emprestado para a Ford Partners, que foi a incorporadora deste projeto. Ford Partners foi a incorporadora do projeto Four Seasons, que tomou o capital emprestado lá em 2013 e 2014 para iniciar a construção e está utilizando o capital EB5 para pagar essa dívida financeira, parte do capital EB5, para pagar essa dívida que foi tomada lá no começo, por isso a ponte financeira, e por isso a gente pode contar os empregos de construção, porque a ideia já foi considerada desde o começo, o que possibilita que a gente conte os empregos de construção. Além disso, o baixo risco vem não só do projeto já ter sido construído, mas também da Four Partners e da Four Seasons serem duas marcas muito fortes e extremamente capitalizadas. Então, o fato de ser uma ponte financeira não significa que eles não precisam deste capital para que o projeto aconteça, né? Eles estão tomando este capital realmente tomando uma dívida mais barata para pagar uma dívida mais cara. Então, é uma jogada completamente financeira. E por que eu já falo tudo isso abertamente aqui para vocês nesse momento? Porque o próximo ponto aí, que é a transparência, é um dos pontos mais importantes, eu acho, que da LCR, tá? Nós somos extremamente transparentes com os nossos investidores, com os nossos parceiros, com os nossos relacionamentos. A gente nasceu de um perfil bastante financeiro, vocês vão ver mais para frente os nossos diretores executivos se conheceram em Harvard, num MBA. Então, não somos um developer, não somos uma incorporadora buscando dinheiros para o nosso projeto. Somos uma empresa financeira que estrutura projetos financeiros que a gente tenta aí minimizar os riscos para os nossos investidores. Então, a gente trabalha com diversas empresas fazendo auditorias independentes e transparências nos nossos projetos. Como eu já falei, o projeto é uma modalidade de empréstimo. A maioria dos projetos EB5 eles vão ser de empréstimo ou participação societária. Os projetos de participação societária vão te dar um risco maior, porque você vai estar dependendo do desenvolvimento daquele negócio. Os projetos de empréstimo são mais conservadores, porque você tem um empréstimo e normalmente esse empréstimo tem uma garantia. Então, nesse caso, a garantia do empréstimo que a gente faz para Four Partners é a própria operação do hotel e as torres do hotel também. Então, a gente tem um colateral de duas vezes maior que o número do empréstimo, para dar aí mais segurança de que a gente vai receber esse dinheiro de volta. A gente visa a proteção do capital, né? Aquela questão de, ok, eu não posso dizer no contrato que eu vou retornar o seu dinheiro, mas eu vou fazer uma estrutura financeira bastante sólida que você vai se sentir confortável o suficiente de que esse dinheiro vai retornar para você. Ele está numa TEA, ou seja, o investimento é de 500 mil ainda. A empresa faz roadshows internacionais, né? Como a gente está presente aí em vários lugares do mundo, a gente apresenta este projeto e vende este projeto em vários lugares do mundo. Mas temos um atendimento personalizado no Brasil e na Índia. Então, internamente, a LCR tem times exclusivos para lidar com o mercado brasileiro e com o mercado indiano, que são os nossos maiores mercados. E a gente tem aí a independência entre o gestor e o tomador de empréstimo, que acho que é uma das questões mais importantes ao avaliar um projeto EB5. A gente está sentado do mesmo lado da mesa do que o investidor, né? Nós somos os gestores do fundo, no qual vocês são os sócios minoritários. E os nossos sócios minoritários têm preferência de retorno. Então, a gente só recebe depois que vocês recebem. A gente realmente tenta aí fazer uma estrutura bem sólida para o investidor. Então, como o Pedro já explicou, é um investimento passivo, né, que é a Via Centro Regional.
Nossa captação mínima era de 25 milhões, mas já passamos disso faz tempo, e temos a capacidade máxima aí de 100 milhões, que a gente vai esperar para ver o que vai acontecer com a lei no 30 de setembro. Provavelmente a gente só vai captar por mais alguns meses para este projeto. A taxa de administração é 50 mil, ela é paga única, uma vez, no início do processo. A previsão de retorno de capital é 5 anos. A nossa estimativa de emprego está faltando aqui 9 mil empregos por investidor, para o projeto inteiro, o que dá 45, mais ou menos 46 por investidor, tá? As empresas que prestam as auditorias independentes para a gente, então você tem aí a NS Financial, quem supervisiona a nossa escrow account. A Primary Capital é a nossa corretora. Todos os documentos, tanto do investidor quanto do projeto, passam pela supervisão da Primary Capital. O Signature Bank é o banco garantidor do projeto. A empresa Vermilion foi quem fez os relatórios de contabilização dos empregos, de acordo com a lei do EB5. E a Class Robson, que também trabalhou no USGS, fez uma auditoria, um due diligence sobre o projeto. E todos esses relatórios a gente pode enviar para vocês, caso vocês tenham interesse em avaliar melhor esses documentos, tá? Como eu já expliquei aqui, a LCR é a gestora de um fundo. Existe um outro centro regional que opera como centro regional deste projeto, que tem a licença para aquela área daquele projeto, que é o IB5 Affiliate Network. Eles têm aí mais de 21 centros regionais espalhados pelos Estados Unidos, porque a delimitação é por área. E a Four Seasons e a Four Partners, que são a Four Partners a incorporadora e a Four Seasons o hotel, né? Então, a gente aqui faz um empréstimo para eles ali. Eu vou falar rapidinho só para a gente ir para as perguntas, tá? Acho que o falar de um empreendimento Four Seasons dispensa comentários. Acredito que todo mundo conhece a rede, né? Uma marca extremamente luxuosa. Então, eu vou realmente pular aí. Acho que uma das questões interessantes é que hoje a Four Seasons, 95% dela é de participação do Bill Gates e desse príncipe da Arábia Saudita, né? Somente 5% ainda pertence à família Sharp, que é a família canadense que fundou a marca, a rede Four Seasons. E em 2018 a gente vai ter aí a abertura de um Four Seasons em São Paulo, que vai ser o primeiro no Brasil. A Four Partners, que é a incorporadora, talvez não muito conhecida para a gente aqui, mas já tem muita experiência operando o hotel Four Seasons. Eles têm o Four Seasons já de Palm Beach, agora o de Miami, e já estão fazendo negociações para o de Fort Lauderdale. Além disso, estão negociando também em Madrid e em alguns outros lugares da América Latina e na Europa. Tem aí mais de 2 milhões de metros quadrados de hospitalidade Four Seasons com 1,8 bilhões de experiência. Então, realmente é uma empresa extremamente forte, extremamente capitalizada, que traz um poder muito grande para este projeto. E só para finalizar um pouquinho, está bem ruim de ver, mas quem é a LCR, né? Nossos diretores americanos, muitos deles já são a primeira geração de imigrantes nos Estados Unidos. A maioria se conheceu no MBA de Harvard de 1997. Então, a gente realmente tem um perfil bastante financeiro e foca em proteger o capital do nosso cliente. Desculpa aí pelo tempo e desculpa pela correria. Eu sinto que foi muita informação dada muito rápido, mas eu já vou abrir logo para a gente conversar. Eu só vou deixar aqui, finalmente, os nossos contatos, né? Os nossos principais escritórios, a sede é em Westport. Miami a gente atende bastante brasileiro, mas aqui em São Paulo a gente está na Afonso Braz. Então, você pode entrar no lcrcapital.com e pegar mais informações com a gente, tá bom? Muito obrigada aí pelo tempo, pessoal. Ótimo, Anelisa, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, eu vou, em vista o horário, eu vou propor a gente seguir da seguinte forma.
Eu vou voltar lá no começo de algumas perguntas da primeira apresentação. A gente vai passando pergunta. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Acho que o Pedro caiu. Tá, legal. Bom, desculpa, eu não estava vendo exatamente o que estava acontecendo com as últimas perguntas, porque eu estava fazendo a minha apresentação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta específica que eu possa responder enquanto o Pedro volta, vocês podem escrever aqui novamente, por gentileza, enquanto eu dou uma olhada aqui no nosso chat. Ok, eu estou aleatoriamente vendo que a Andrea pergunta esclarecer o retorno ou o planejamento do retorno do valor investido. Então, eu vou falar sobre isso, ok? A lei diz que a gente não pode retornar, né? Mas os bons projetos, eles sempre vão estruturar para isso. Então, infelizmente, a possibilidade de retorno, a possibilidade ela está em contrato sim, mas a garantia em si não está, ok? Porque se eu fizesse isso seria um motivo para a sua petição ser negada. Então, o que acontece? A lei diz que você tem que ter o seu valor sob risco até o recebimento do Green Card permanente. Até um ano atrás, isso recebia mais ou menos, isso aconteceria em 5 anos. Então, a gente estrutura o projeto para que você receba o seu capital em 5 anos. Como isso acontece? Você investe no fundo, o fundo faz um empréstimo de 5 anos. Quando esse empréstimo é retornado para o fundo, a gente faz a distribuição para todos os sócios, sendo que a LCR é o sócio majoritário e cada investidor EB5 é um sócio minoritário. Então, eu não tenho em contrato que você vai com certeza receber isso de volta, mas eu tenho em contrato que a preferência de retorno é dos sócios minoritários. Então, assim que esse dinheiro volta para o fundo, você, sócio minoritário, que é cada investidor EB5, recebe a distribuição e depois a gente fica com a nossa parte. Os projetos de EB5, eles são projetos que, por não poderem dar a garantia de retorno, podem ser estruturados de diversas maneiras. Então, você tem aí, como eu falei rapidamente, projetos de empréstimo e projetos de participação societária. O de participação societária, que você depende da operação e do desenvolvimento desse negócio, e a grande maioria das vezes da própria construção da torre, e eu digo isso porque a grande maioria dos investimentos EB5, 80%, 90%, são empresas, produtos imobiliários. A gente tem a participação societária que possibilita um retorno mais alto, mas, consequentemente, um risco mais alto também, porque a maioria dos projetos estão na planta. No caso do Four Seasons, no caso desse projeto que eu apresento para vocês, como ele é de empréstimo, como ele é mais conservador, a gente foca em manter os seus 500 mil protegidos, né? Que você vai recebê-los de volta, quando você puder recebê-los de volta, quando você tiver o seu Green Card condicional, que hoje vai durar aí de 5 a 7 anos. E a gente tem, sim, uma meta de retorno. Essa meta é de 0,25% ao ano, e você recebe essa distribuição anualmente. Eu acho que... Pessoal, voltamos aqui, tá, Ana? Estamos de volta.
Me parece que teve algum problema com a plataforma, porque não fomos só eu e Michel, alguns ouvintes aí também caíram, né? A gente ficou um pouquinho prejudicado aí com o tempo. Deixa eu voltar lá em cima. Então, eu sei que a Ana já repassou algumas perguntas. Se ficarem algumas perguntas para trás, me perdoem, porque agora a gente, com essa queda, eu não sei o que foi já respondido. Mas vamos lá. Deixa eu pegar alguma aqui de cima. Desculpa, só um minutinho. Andréia Cardoso, quanto ao visto L1 para abertura de filial, embora não seja o foco, quais os critérios, tamanho da empresa? Andréia, como não é o foco, eu quero aproveitar perguntas que possam ser dúvidas de outros também. Manda um e-mail para a gente que a gente conversa sobre o L1 posteriormente, ok, Andréia? A Bruna também está respondendo algumas perguntas no chat. Tá? Pergunta do José Greco. Existe taxa de urgência para agilizar o processo na petição I-526? O que o José está perguntando aqui é o seguinte: existe uma taxa de urgência em alguns vistos norte-americanos, essa taxa é chamada de Premium Process. Ela reduz o processamento para 15 dias de resposta. Ô, José, não existe aplicabilidade dessa taxa para o I-526, ok? Então tem que aguardar esses meses e meses mesmo. Infelizmente, não temos o Premium Process na I-526. Também pergunta do José, o teste do tempo de permanência, aqueles dias, né, que o Michel informou, 183 dias. O teste do tempo de permanência também considera o tempo passado como turista? Michel, se puder. Sim, sim, José. Na verdade, a única isenção, existem algumas particularidades, mas a principal isenção é com o visto de estudante, desde que não tenha rodando nenhum processo em paralelo com a petição para o visto permanente, tá? Então, o visto de turista, ele conta para esse prazo. Ok, deixa eu subir lá. Voltar em algumas perguntas. Andréia Cardoso. O Green Card do investidor garante para cônjuge e filhos para algum outro grau de parentesco? Andréia, a petição ela é extensiva ao cônjuge e filhos menores de 21 anos, e só. Tá? Esse é o único grau de parentesco. Uma questão importante. O que é cônjuge para fins da imigração americana? União estável não soluciona. Então, é o casamento civil, ok? Muito comum clientes nossos que têm uma união estável no Brasil e, para fins migratórios, isso tem que ser formalizado com o casamento civil, ok? Deixa eu ver uma outra aqui, passando um pouquinho mais para baixo. Bom, eu acho que as demais aqui, a partir daquela do L1 da Andréia, são mais em relação ao projeto em si, ao empreendimento. Pessoal, nós estamos chegando a 10 minutos após o término aqui planejado. Vocês têm os nossos contatos, o contato da Ana. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato com perguntas e etc. A gente tentou aqui, na medida do possível, dentro de 1 hora, que é um tempo curto, tratar de diversos aspectos relativos a esse procedimento. Começamos pelo aspecto imigratório, aspecto jurídico, todos os procedimentos e etc., os formulários. Tá? Passamos então para o aspecto tributário, liderado pelo Michel. Não subestimem esse ponto, porque é absolutamente importante que vocês planejem de antemão essa mudança na residência fiscal. Isso é um impacto grande, principalmente para o perfil de investidor do EB5. E depois nós passamos aí para a apresentação da LCR, que apresentou aspectos do empreendimento em si, né, de um empreendimento em si. Espero ter ajudado, acho que foi bastante útil. Michel, muito obrigado pelo tempo. Ana, muito obrigado. Pessoal, todos aí, obrigado pelo tempo de vocês. Esperamos ter-los ajudado, ok? Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Foi uma ótima participação. As perguntas ajudaram bastante aí a dinâmica do webinar e aguardamos vocês nos próximos. Por favor, se cadastrem para receber aí os próximos webinars e também tenham acesso ao e-book. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Pedro. Tchau, Ana. Obrigada, Michel. Foi um prazer participar. Gente, a Bruna já passou aí informações. Quem quiser entrar em contato e saber
mais detalhes do projeto, ou até responder as perguntas que eu não consegui responder, por favor, manda um e-mail para a gente, ficamos aí à disposição. Foi um prazer e obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.